Ok, obrigado. Então, hoje nós vamos falar de Emuná e Bitachon. A fé e a confiança, a gente tem que entender que consta nos livros que são dois amigos inseparáveis. Ou seja, não adianta ter só fé ou só confiança, a gente precisa ter os dois, porque os dois fazem parte da Emuná completa. Somente quando uma pessoa tem Bitachon em Hashem, tem confiança em Hashem, aí a Emuná dele é completa. Se ele tem fé e confiança, aí podemos falar que essa pessoa tem a Emuná completa. Semana passada explicamos o que é Emuná, por que é uma mitzvah, qual é o trabalho que a pessoa precisa fazer. A pessoa precisa acreditar no conceito de Ashgaha Pratit, que Hashem ele supervisiona de uma maneira particular a cada um e um de nós. E também demos dicas de como se conectar com a Emuná. Hoje vamos falar um pouco de Emuná e Bitachon, mas antes eu queria trazer alguns psukim do nosso Tanakh, que falam sobre Bitachon, sobre confiança em Hashem. Então, nós sabemos, o famoso pasuk em Sefer Yirmiyahu, nós lemos no Birkat Hamazon, Baruch HaGever Asher Yivtach BaHashem V'Haya Hashem Yivtacho. Aqui o Navi dá uma brachá para o homem que boteach BaHashem, que ele tem confiança em Hashem, e o Mivtach dele, a segurança dele é Hashem. Ele se sente seguro em Hashem. David Amelech escreve em Teilim, Boteach BaHashem Kehar Tzion Lo Imot Leolam Yeshev, uma pessoa que confia em Deus, ele nunca vai desmoronar, ele nunca vai cair. Ou seja, a confiança em Deus, quando a pessoa tem bitachon em Hashem, confiança em Deus, isso causa que ele não cai, ele sempre se mantém de pé, com a cabeça erguida, levantada. E Bemet, a Emuná, ela é composta de duas partes, dois componentes. E uma pessoa que tem Emuná Shleimá, que nós sempre lemos, né, nos 13 princípios da Emuná, Animamin Be'emuná Shleimá, nisso e naquilo, para a gente ter Emuná Shleimá, a gente precisa ter Emuná, que é a fé que Deus criou o mundo, que Deus dirige o mundo, supervisiona a cada coisa e a cada ser humano e a cada coisinha pequena do nosso mundo, mas nós também devemos ter Bitachon. Confiança. O que é confiança? É saber que nós somos próximos de Hashem. Acreditar no amor que Hashem sente por nós, pelo povo de Israel. Ou seja, saber que a relação entre Akadosh Baruch Hu e Am Israel é uma relação de um pai com o seu filho, certo? E uma vez que eu sei que a minha relação com Deus é uma relação de filho e pai, pai e filho, então eu confio em Hashem e confio na salvação dele. Nós lemos muito isso em Slichot, em Rosh Hashanah Yom Kippur, Kerachem aval banim, ken terachem Hashem aleinu. Igual que um pai ele tem piedade de seus filhos, Hashem tem a piedade de nós. Ou seja, quando nós confiamos que Hashem é o nosso pai, e o pai é o melhor para o seu filho, isso significa Bitachon. Bitachon significa confiar que Hashem é o nosso pai e automaticamente ter Bitachon em Akadosh Baruch Hu. Uma pessoa que não tem esse Bitachon, então falta na emuná dele. Mesmo que ele tenha fé que Hashem criou o mundo, que Hashem dirige o mundo, e dirige não só o mundo de uma maneira global, e sim cada pequeno detalhe do mundo, ele acredita no conceito de Ashgaha Pratit, Asa, Oseve e Ase, Lechol HaMaasim, que Hashem fez e fará, todas as ações, se ele não tem Bitachon, se ele não tem a confiança, ou seja, se ele não confia que Hashem é o pai dele, que Hashem que é o melhor dele, e ele boteach ba Yeshua, e ele tem confiança que vai chegar a salvação dele, então falta um pouco na emuná daquela pessoa. Na verdade, no primeiro mandamento da Torá, nós já vemos esse conceito de emuná e bitachon. A Torá começa a falar, o primeiro dos 10 mandamentos, Anochi Hashem Elokecha, Asher hotzeiticha me'eretz Mitzrayim. Eu sou Hashem, teu Deus. Desculpa. Eu sou Hashem, teu Deus. Aqui a gente fala do lado da emuná, acreditar que Hashem é o nosso Deus, que Hashem é o que está no comando de tudo, supervisiona tudo. Mas logo depois, vem as palavras Asher hotzeiticha me'eretz Mitzrayim, que eu te tirei da terra do Egito. E já no Sefer Akuzari pergunta, porque não está escrito na primeira Librá, no primeiro mandamento, eu sou Hashem, teu
teu Deus, Asher Barat Shamayim Vaaretz, que eu criei o céu e a terra, criei o mundo. Porque, na verdade, aqui a Torá está falando, olha, você tem que acreditar em Deus, que Kamuvan criou o mundo, que dirige o mundo, mas também na parte da Emuná, também na Emuná tem a parte do Bitachon, Asher Otzeiticha Meretz Mitzrayim, que eu te tirei do Egito. Ou seja, acreditar em Hashem que nos tirou do Egito, que nos tira do Egito, que resolve os nossos problemas, que nos salva da onde a gente precisa ser salvo. Essa é a parte do Bitachon. O meu contato com Hashem, um contato de pai e filho. Acreditar que Hashem é o nosso pai, que ele nos tira do Egito. Cada um tem o seu Egito, cada um tem as suas limitações, tem os pontos que de lá ele precisa ser tirado, de lá ele precisa ser salvo. E quando ele acredita em Hashem, que Hashem vai tirar ele de lá, quer tirar ele de lá, igual um pai, em relação ao seu filho, automaticamente ele cumpre aqui a mitzvah de Bitachon em Hashem. Através disso, nós conseguimos entender o argumento de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, quando Hashem manda ele para o Egito, para tirar o povo judeu de lá, Moshe Rabbeinu fala, Vehen lo yaminu li, velo yishmeu lekoli. Ele fala, eles não vão acreditar em mim. Como eu vou até lá? Eu vou falar para você, eu vou falar para eles que Hashem falou comigo, se revelou para mim, para tirar eles do Egito. Eles não vão acreditar que Hashem falou comigo. Eles não vão acreditar que Hashem vai tirar eles do Egito. E a pergunta é óbvia. Como Moshe Rabbeinu desconfia que o povo de Israel não vai ter emuná? Porque falta para eles emuná, eles não vão acreditar em Deus? A resposta é não. Moshe Rabbeinu sabe que eles vão acreditar em Deus. Sabe que eles têm emuná e acreditam em Deus. Mas talvez Moshe Rabbeinu desconfia, talvez eles não vão ter bitachon, talvez eles não vão confiar que Hashem quer o bem deles, que Hashem quer tirar eles do Egito, que Hashem quer salvar eles. Talvez vai faltar para eles a amidade de bitachon. Isso que Moshe Rabbeinu está perguntando. E Hashem responde para ele que eles vão confiar, eles vão acreditar, ele dá para ele um siman, mas na verdade, não é que Moshe Rabbeinu está desconfiando da emuná, da primeira parte da emuná. Acreditar que Hashem criou o mundo, que Hashem comanda o mundo, isso eles vão acreditar. Vendo Yaminu Li, significa talvez eles não vão ter bitachon, talvez eles não vão ter confiança, eles já estão tantos anos no Egito. Eles estão tão profundos nos portões da impureza, tão profundos na escravidão do Egito, talvez eles não vão confiar que Hashem vai tirar eles de lá, não vão ter o bitachon. E Hashem responde que Moshe Rabbeinu não pode confiar no povo de Israel, que o povo de Israel sim vai ter o bitachon suficiente para sair de lá. Na verdade, a emuná e o bitachon, a fé e a confiança, precisam envolver o homem em todas as suas situações. Nós lemos nas 13 midot de Rachamim, 13 atributos da piedade, Hashem kel rachum bechanun. Deus, ele é piedoso, ele quer a simpatia dos outros. Mas por que aparece duas vezes o nome de Deus? Normalmente nós falamos uma vez o nome de Deus. O que é Hashem kel rachum bechanun. Duas vezes o nome de Deus, Moshe Rabbeinu escreve aqui nas 13 midot de Rachamim. Então a Gemara já aprende, Hashem, o primeiro é antes do pecado, e Hashem, o segundo, é para depois do pecado. Ani Hashem lifnei achet, Ani Hashem leachar achet. Eu sou Deus antes do pecado, antes da pessoa cair, e eu sou Deus depois do pecado. Explica o Rebbe de Slonim em seu livro Netivot Shalom, que na verdade, o ensinamento que Moshe Rabbeinu passa aqui através desse Hashem, isso que os nossos sábios aprendem daqui, é que o Yehudi precisa ter a emuná e o bitachon para envolver ele em todas as situações. Às vezes a pessoa, ele tem uma vontade, ele tem um yetzer hará de cometer um erro, de cometer um pecado. E muitas vezes, pela natureza, ele já está tão envolvido que ele está quase chegando no pecado. A solução, na verdade, o meio pelo qual talvez ele consiga se salvar e não cair, é a emuná. Hashem, antes do pecado. Ou seja, antes do pecado, se fortificar em emuná em Hashem. Se fortificar que você tem um contato com ele, que o pecado talvez pode separar entre você e ele. Que você precisa se manter limpo, puro. Ter emuná em Hashem, muitas vezes é o que salva o Yehudi do pecado. Acreditar no conceito de recompensa, no conceito de castigo. Ter medo do castigo, ou seja, acreditar em Hashem antes do pecado, significa que muitas vezes
a pessoa já está tão envolvida, já está tão numa situação que o pecado está tão perto dele, está na porta, que às vezes somente a emuná em Hashem, a emuná que Hashem dirige o mundo e que Hashem fala para não pecar e que existe recompensa para quem não peca, acreditar na direção do mundo de Hashem como um rei que dirige o seu mundo e nós somos seus escravos, talvez só isso consegue salvar a pessoa de não pecar. Mas muitas vezes isso não é suficiente. E a pessoa acaba caindo, acaba pecando, acaba sendo envolvido pelo seu Yetzer Hara e pecando. E aí vem o Hashem depois do pecado. Ou seja, mesmo depois do pecado, a gente poderia falar, eu já pequei, quem sou eu não tenho conserto, e cair numa profunda depressão, vem a palavra Hashem. Não, aqui tem o bitachon. Confie em Deus, que apesar de ter cometido um erro, apesar de você ter caído, você ainda é filho de Hashem. Se conecte com esse conceito de Banim Atem Lashem Elokechem, que nós, o povo judeu, somos filhos de Deus. E Rabi Meir, ele fala, Ben Kach, o Ben Kach, Kruim Banim. Tanto faz quando nós estamos numa situação de mitzvah, numa situação de elevação. Nós somos filhos de Hashem, mas mesmo quando nós estamos numa situação baixa, numa situação que nos sujamos na lama do pecado, nós também precisamos nos conectar com esse conceito de Banim Atem Lashem Elokechem, que nós somos filhos de Hashem, Hashem que é o nosso bem, apesar de ter caído, e com isso, com essa emuná, com esse bitachon, nós conseguimos muitas vezes nos salvar de não cair, e mesmo quando caímos lá além, a gente consegue sair daquela lama e voltar a se fortificar, voltar a erguer a cabeça e se conectar com Hashem. Então a emuná e o bitachon devem envolver a pessoa em todas as situações, antes do pecado, e mesmo depois do pecado. Escrito no Teilim, capítulo 32, Vehaboteach Bashem, Chesed Yesovevenu. Uma pessoa que consegue ter bitachon em Deus, ter confiança em Deus, ele puxa para ele bondades. Ou seja, quem tem uma emuná completa, ele tem a primeira parte da emuná, e a segunda parte da emuná, que é o bitachon, ele consegue puxar para ele bondades. E a pergunta é, por quê? Em primeiro lugar, o que significa puxar para mim bondades? Isso aqui significa amtakat adinim. Existe um conceito na Hassidut, na Kabbalah, chamado amtakat adinim. Muitas vezes existem dinim. Dinim são severidades que passam, muitas pessoas acabam passando. Momentos complicados, momentos difíceis, que às vezes as pessoas passam, todos passam por situações delicadas, situações complicadas. E às vezes a pessoa consegue ler amtiketadim. Ele está passando por uma situação de din, de severidade, de justiça. A situação não está fácil. Mas muitas vezes ele consegue ler amtik, adocicar aquela severidade. Amtakatadinim. Adocicar, trazer açúcar, matok, para o din, para a severidade. Uma pessoa que tem bitachon, chesed yesovevenu. Ele puxa para ele chesed, ele puxa para ele bondade, ele consegue ler amtiketadim. O Midrash escreve um exemplo disso. Um filho de um rei que encontraram ele na rua. Ele estava lá na rua, não da melhor maneira possível, sujo. Não parecia que era o filho do rei. Sujo, parecia uma pessoa bem simples. E chegaram lá os policiais, viram que ele estava tentando se aproximar do palácio do rei e começaram a bater nele. O que você vai entrar aqui no palácio real com essas roupas? Você está maluco? Quem é você? Começaram a bater nele. Aí ele falou, não, por favor, não batam em mim, Ibnei Amelech Ani, eu sou um dos filhos do rei. Eu sou um dos filhos do rei. São dos filhos do rei? Vamos verificar, a gente não te conhece. Pegaram ele, levaram ele para dentro e colocam ele num lugar e chamam o rei. O rei chega, esse aqui é seu filho? Está falando que é seu filho. Fala o rei, eu não conheço essa pessoa. Não conheço ele. E aí, já estão prontos para bater nele. E o rei pergunta, por que você fala uma coisa dessas? Você é meu filho? Falou, olha, rei, eu realmente não sou seu filho, mas eu tinha tanta confiança que você vai me fazer o bem, que você vai querer o meu bem, vai dar chesed para mim, que eu me sinto como se fosse um filho seu. E o rei fala, deixam ele, dá para ele alguns presentes, e assim ele consegue viver da melhor maneira possível. Assim encontra o Midrash.
Na verdade, o Midrash está definindo o que é Midat HaBitachon. Midat HaBitachon é que mesmo quando nós sabemos que nós não somos propícios, tem coisas que nós cometemos erros e caímos aqui, caímos ali, a gente sabe que a gente não é propício, mas quando a gente consegue se conectar com Hashem, sabendo, se fortificando nisso, que eu sou filho de Hashem, certo? Está escrito no Teilim, Elokai becha batachti velo evosha. Meu Deus, eu confio em você e eu não tenho vergonha. Ou seja, mesmo que talvez eu estou numa situação de vergonha, numa situação de pecado, eu estou sujo, com roupas sujas, não estou parecendo ser um filho do rei, não estou demonstrando ser um filho de Hashem, mesmo assim, quando eu consigo no meu coração acreditar que Banim Atem Lashem Elokeichem, que eu sim sou filho de Hashem, e que Erachem Aval Banim, confiar na bondade de Hashem, confiar na bondade de Hashem que Ele quer com cada um e um de nós, automaticamente a gente consegue puxar, sugar a bondade para a nossa vida. Igual o rei que deu para aquela pessoa presentes e manteve ele vivo, deixou ele ficar no palácio, assim também, mesmo que ele estava com roupas sujas. Esse é o exemplo que está escrito no Midrash, que demonstra o conceito do bitachon. Betach ba'Hashem va'asetov. Mesmo que nós ainda não chegamos no asetov, ainda não chegamos em fazer o bem, ainda estamos longe disso. Tem muita coisa que a gente erra, que a gente não faz direito. Mas se eu antecipo a isso, Betach ba'Hashem, antes do asetov, antes de fazer o bem 100%, Betach ba'Hashem, através desse bitachon, não só que isso vai dar força para a gente fazer o melhor, mas com certeza esse bitachon puxa para a gente a bondade de Hashem, e isso adocica para nós todas aquelas roupas sujas, a gente consegue ir lavando elas e trazendo para nós bondades de Akadosh Baruch Hu. Agora a pergunta é por quê? Ok, entendemos que através do bitachon tem a Abdakat Adin, mas por que isso? Sabe que consta no Pasuk, Hashem Tzilcha. O Shir Lamalot Esayana Elearim, está escrito lá uma expressão, Hashem é a sua sombra. O que significa Hashem é a sua sombra? Tão famoso em nome do Baal Shem Tov, que Hashem se comporta com a pessoa igual a pessoa se comporta com ele. Ou seja, uma sombra, se eu levanto o braço, a minha sombra levanta o braço. Se eu abaixo o braço, a sombra abaixa o braço. A sombra, ela faz bidiuk aquilo que a pessoa faz. Nada mais, nada menos. Assim também Hashem é a nossa sombra. Da maneira que eu me conecto com ele, ele se conecta comigo. Se eu desperto dentro de mim Midat HaBitachon, a Midat de confiança em Deus, o que é? Acreditar que eu sou filho de Hashem, que Hashem quer o meu melhor, automaticamente Hashem se comporta comigo dessa maneira. Ele demonstra realmente que ele é o nosso Pai e quer o nosso melhor. E essa Midat Bitachon, ela consegue, inclusive, chegar em lugares, ou seja, trazer para nós bondades de Hashem, coisas que nem uma tefilá sincera consegue. O Orachaim HaKadosh explica, o povo de Israel está na frente do Mar Vermelho, certo? Tentando passar o Yam Suf, os egípcios estão atrás perseguindo eles, eles rezam para Deus, eles estão desesperados. E Hashem fala para Moshe, Matitzak Elai, vocês estão rezando para mim. Da beira el Bnei Israel Beisal, fala para o povo de Israel viajar, o povo de Israel entrar na água. Pergunta o Orachaim que isso que Deus está reclamando da tefilá deles? Deus está falando que vocês estão rezando? Então a resposta é, fala o Orachaim, que existem momentos em nossa vida que mesmo a tefilá não adianta mais. Não adianta mais tefilá. Pela situação natural, já foi decretado o decreto que aquela pessoa merece aquela coisa não boa, lo além. Já foi decretado, a tefilá já não adianta. Tem uma coisa que adianta, bitachon. Confie que Hashem é o seu pai. Confie que Hashem que é o melhor de você, e isso vai adiantar. Fala o Orachaim, Matitzak Elai, vocês estão rezando para mim agora. Agora não adianta mais rezar. Pela situação natural do mundo, vocês merecem morrer aqui na frente do mar. Faça que o povo de Israel desperte a virtude do bitachon, de confiar em Deus, confiar que nós somos filhos de Hashem, e isso vai trazer para eles a salvação, e com isso o povo de Israel se salvou. Mesmo quando pelo mundo natural está tudo perdido, o bitachon, ele muda a situação. Tem uma maneira interessantíssima.
tinha dois primos. Um deles era o rei do povo de Israel, Hizkiyahu Amelech, descendente de David, e o outro era Navi, o profeta do povo de Israel, Yeshayahu Anavi. Eles eram primos de primeiro grau. Hizkiyahu Amelech estava muito doente. Ele ia morrer. Hizkiyahu Amelech, ele fez um pecado que ele não queria ter filhos, pelo fato que ele viu o Beruach HaKodesh, que o filho dele vai ser um idólatra. E Yeshayahu, o primo, o profeta, chega para Hizkiyahu, o tzadik, o rei, e fala para ele: Metata velotifie. Você vai morrer e não vai viver. Você vai morrer e não vai viver. Lo aleino. Hizkiyahu fala para o seu primo Yeshayahu Anavi: Ben Amotz, filho de Amotz, Kale nevuatka vatze. Termine com a sua profecia e saia daqui. Eu não quero escutar essa profecia. Porque me kublani me beitaba. Eu recebi da casa do meu pai, de David Amelech, certo? Me beitavi aba, da casa do meu avô, David Amelech, que mesmo quando tem uma espada estendida no pescoço da pessoa, afilo cherev hadam unachat al tzavaro shel adam, alimna atzmo min alachamim, a pessoa não deve desistir da piedade de Hashem. Então, você que está falando que eu vou morrer, sai daqui, termine com a sua profecia e vai embora. Eu recebi de David Amelech que mesmo quando tem uma espada estendida no corpo, no pescoço da pessoa, ele não deve nunca desistir da piedade. Assim fala Hizkiyahu. Yeshayahu não mentiu para Hizkiyahu. Yeshayahu falou: olha, mesmo nos portões mais elevados da profecia, você vai morrer, você não vai viver. Deus já fez o decreto. Hizkiyahu fala: no mundo da profecia, que é um mundo super elevado, talvez lá eu não tenho mais vida, mas o bitachon, a minha confiança em Deus, a minha confiança que Deus quer o meu melhor, isso eu recebi de David Amelech, que escreveu o livro Teirim, certo? Isso está além da profecia, está no mundo mais superior ainda. E se eu me conectar com isso, eu tenho certeza de que vai me trazer a vida. O Maharal, ele escreve, Maharal de Praga, quanto é grande a virtude do bitachon, uma pessoa que ele boteach b'Hashem, ele confia em Deus, todas as coisas que acontecem com ele acontecem da melhor maneira possível. Noam Elimelech Mirijant escreve que uma pessoa que confia em Deus com o coração completo, Belev Neeman, a parnassá dele é fácil. Ele não precisa correr atrás da parnassá como um escravo, com sofrimento. A parnassá vem de uma maneira tranquila, com menos esforço. Agora, esse bitachon, além disso que ele mantica o din, ele adocica a justiça, além disso que ele abre portas para o Yehudi se conectar com Hashem, facilita no mundo da nossa parnassá, tem um ponto mais ainda que ele traz para nós. Rapidinho, com isso eu termino. A famosa história de Rabi Akiva. Rabi Akiva, ele estava procurando um lugar para dormir, chegou numa cidade e ninguém quis dar para ele lugar para dormir. Ninguém abriu a casa para Rabi Akiva. Ok, ninguém abriu a casa. Rabi Akiva vai para o deserto e ele vai dormir lá no meio do deserto. Rabi Akiva, ele tinha um burro, ele tinha uma galinha, ele tinha uma vela. Veio um leão, comeu o seu burro. Veio um gato, comeu aquela galinha e a vela foi apagada pelo vento. Rabi Akiva parecia que a situação dele é das piores. Em primeiro lugar, ele não recebeu lugar para dormir. Mas ele fala, tudo que Hashem faz é pelo bem. Ele vai para o deserto. O burro dele morre na boca de um leão. Rabi Akiva fala, tudo que Hashem faz é pelo bem. A galinha dele morre na boca de um gato. Tudo que Hashem faz é pelo bem. Kol man David Rahmana, tudo que Hashem faz, letava a vida pelo bem. E por último, a sua vela é apagada. Ele fica sem luz. Tudo que Hashem faz é pelo bem. Quando ele acorda de manhã, ele vê que aquela cidade foi atacada por um exército e todas as pessoas da cidade morreram. Se o burro tivesse vivo, se a luz da vela estivesse acesa, se a galinha estivesse viva, iam chegar até Rabi Akiva. Rabi Akiva só sobreviveu pelo fato que tudo isso aconteceu com ele. Ele não recebeu lugar para dormir e as três coisas que ele tinha se perderam e aí não acharam ele e com isso ele sobreviveu. O Baal Shem Tov contava um exemplo de uma história parecida.
Uma pessoa está dormindo no meio da noite, de repente ele é picado por uma pulga, ele acorda meio que desesperado, sai correndo para o corredor. Lá no corredor ele tropeça num barril de água e a água derrama no corredor da casa dele. Quando ele volta para sua cama, ele vê que tem uma viga que caiu do teto, bidiu na cama dele. E quando ele vai para o corredor, ele vê que a água que despejou no chão apagou brasas que sobraram lá do churrasco que ele fez ontem e que estavam incendiando a casa. Ou seja, aquela pessoa foi salva 2, 3 vezes, igual a Rabi Akiva. Falou, Baruch Shem, qual que é o hidush dessa história? Qual que é a novidade dessa história? Desse exemplo da história de Rabi Akiva? A novidade é uma pessoa que se conecta com Bitachon em Hashem. Ele tem Bitachon em Hashem, ele sabe que tudo que Hashem faz é pelo bem. Então, na verdade, todos os detalhes da sua vida se conectam como uma coisa só. Rabi Akiva passou por vários episódios. Ele poderia achar cada episódio uma coisa diferente. Não receber lugar para dormir é uma coisa. O burro morreu é outra coisa. A galinha morreu é outra coisa. São episódios diferentes. A mesma coisa o carinha lá que acordou, foi picado por uma pulga, acordou. Isso que ele quebrou o barril é uma coisa. Isso que a água despejou é outra coisa. Isso que caiu o teto em cima da cama dele é outra coisa. Mas, na verdade, uma pessoa que tem bitachon em Hashem, todos os detalhes da vida dele, tudo o que acontece, todas as pequenas coisas se conectam como uma grande história. Igual a história de Purim. A história de Purim são várias historinhas que aconteceram em 10 anos. Várias historinhas. Mas a gente vai juntando esse quebra-cabeça e vê que uma coisa traz a outra e leva para a salvação final. Esse é o hidush do bitachon. Uma pessoa que sabe que tudo que Hashem faz é pelo bem. Então, está certo que em nossa vida, Baruch Hashem, nós temos muitos momentos felizes, mas também temos momentos de dificuldade, momentos de tristeza, momentos de severidade. Se eu tenho bitachon Hashem, se eu sei que eu sou o filho dele, ele é meu pai, que era Rema Valbanim, Kenderachem Hashem Aleinu, eu consigo conectar todas as situações da minha vida. Todas as situações. Isso que aconteceu aqui, aquilo que aconteceu lá, como uma grande, grande história, e tudo se conecta, e tudo se liga, e eu tenho a certeza de que tudo que Hashem faz é pelo nosso bem. Essa é a amizade bitachon, é o segundo andar da nossa emuná, e uma pessoa para ter emuná completa, não adianta ele só ter a emuná, ele precisa ter a emuná e o bitachon em Hashem. Shavua Tov Umevorach, Bezrat Hashem, continuamos na semana que vem. Obrigada. Shavua Tov. Boa Tov, Rav. Obrigada. Obrigada, Rav. Shavua Tov. Obrigado a vocês. Tchau, tchau.